Olá, boa tarde. Seminário na PUC Minas aborda relações e trocas de experiências entre gerações. O segundo seminário de pesquisa sobre intergeracionalidade da PUC Minas partiu do tema Integrando a Comunidade, a Pesquisa e a Extensão e abordou a importância da interação e da troca de experiências entre gerações. Combater o idadismo e também o ILPísmo, ou seja, o preconceito relacionado à idade e o preconceito relacionado às instituições de longa permanência para idosos, é um papel nosso de todo cidadão. Então, quando a universidade convida outras gerações para ocupar os espaços aqui dentro, para poder estar junto em projetos e práticas, é uma forma importante da gente buscar, além da convivência entre gerações, o intercâmbio de conhecimentos e de saberes, a gente fomentar a melhor convivência, o impacto na qualidade de vida e o enfrentamento do idadismo. Então, essa é uma ação muito importante para nós aqui dentro da PUC. Um projeto que representa bem a prática da intergeracionalidade é o Pedalando com a PUC, que surgiu na primeira edição do seminário. O Pedalando com a PUC é um projeto de extensão que foi inspirado numa iniciativa que começou lá na Dinamarca, em 2012, que é o Pedalando Sem Idade. Então, o Pedalando é um projeto de extensão que une professores e alunos de diversos cursos da universidade e que, a partir do passeio de triciclo, o que a gente pretende é promover encontros intergeracionais. O projeto permite que jovens possam se conectar e interagir com os idosos em uma oportunidade de aprendizado para todos. Para mim é muito importante ver como as coisas conseguem funcionar, porque hoje a gente tem muitas pessoas envolvidas, então as empresas de bike, as instituições, os idosos, os extensionistas, que a gente tem que articular a agenda de todo mundo. E para mim é muito gratificante ver que todo o esforço para articular tudo é muito bem visto por eles. A gente vê nos passeios a alegria deles em participar. Maria do Carmo faz parte do grupo Pedalando com a PUC. Além de ajudar na saúde física, participar do grupo também trouxe benefícios para a saúde mental da idosa. Eu gosto muito, porque quem morava sozinha agora tem um monte de amigos, né? É muito bom. Os aposentados e pensionistas da Prefeitura de BH, nascidos no mês de julho, estão sendo convocados para realizar a Prova de Vida 2024. Ao todo, mais de 1.600 pessoas deverão realizar o procedimento, que neste ano pode ser feito pela internet com login no sistema gov.br. Já o beneficiário que preferir o modo presencial pode procurar qualquer agência do Banco Bradesco e fazer o autoatendimento. A prova de vida é obrigatória e quem não fizer o procedimento terá a aposentadoria ou a pensão suspensas até regularizar a situação. Mais informações você encontra no site da Prefeitura. O endereço é pbh.gov.br. Quem mora em Belo Horizonte já deve ter observado que o Parque Municipal tem fechado mais cedo, desde o dia 18 de junho, em alguns dias da semana. A medida foi tomada para que seja possível realizar a vacinação anual dos gatos que residem no local. O repórter Pedro Gelinek tem mais informações para a gente, né, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que acompanham o Horizonte Notícia. É isso mesmo, essa vacinação faz parte de um plano de manejo que é realizado interdisciplinarmente dentro da Prefeitura, conduzido pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Saúde, além da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente é o Eduardo Guzmão, ele é diretor de zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte. Boa tarde, Eduardo. Primeiramente, o que mais compõe esse plano de manejo? Boa tarde, né? Então o plano ele é um pouco mais extenso, né? E ele envolve, além da vacinação contra a raiva, né, dos animais, também a identificação eletrônica através de microchip, uma marcação externa em cada animal que já passou pelo programa e também a castração desses animais. E qual a importância da vacinação dos gatos contra o vírus da raiva? É um aspecto que envolve diretamente, claro, a saúde desses próprios animais, né? Mas também ele evita que esse vírus acabe chegando ao ser humano que lida diretamente com o gato, que é um animal doméstico. Então, a possibilidade do vírus sair, né, migrar de animais silvestres via gato, né, e chegar até o homem. Com a vacinação, a gente cria uma barreira, né, e dificultando, então, que o homem também possa adoecer tendo contato com o vírus. E esse acompanhamento com os gatos do Parque Municipal é feito ao longo do ano, né, de forma frequente, certo?
Exatamente, né? Existe uma parceria, né, norteada pelo prefeito Fuad no sentido desse trabalho conjunto envolvendo as secretarias, os órgãos públicos, né? E ele acontece durante todo o ano. Esse período agora, que é o período mais favorável, né, ao manejo desses animais, a gente intensifica no sentido de realizar o censo desses animais e todas essas estratégias, tanto de revacinação quanto de controle reprodutivo dos animais. E por que o parque precisa ser fechado mais cedo nesses dias de vacinação? O parque estava funcionando em um horário estendido, né, até às 21 horas. Então, de terça a quinta-feira, onde a gente executa o trabalho, ele está fechando às 17 no intuito da gente poder estruturar o processo de captura desses animais para o manejo com maior tranquilidade. E queria que o senhor falasse um pouco também em relação a esses gastos do Parque Municipal. Existe alguma parceria com a Prefeitura no sentido talvez de uma adoção desses gastos no futuro, né? Exatamente, né? Todos esses gastos que são manejados, eles participam do programa de adoção da Prefeitura, né? Existem OSCs que são parceiras, que já desenvolvem um projeto de adoção no local, mas também nós teremos muito em breve uma divulgação, né, também desses animais em canais de notícia dentro da Prefeitura. E só mais uma vez, para reforçar para quem está assistindo o Horizonte Notícia, como que está o funcionamento atual do parque, principalmente com o horário estendido, né? Se existe já alguma previsão ou depende de como vai esse processo de vacinação para voltar ao horário normal? O parque está com funcionamento normal, né? Ou seja, apenas as segundas-feiras para manutenção e serviços internos ele se mantém fechado, dentro de uma rotina. E de terça a quinta ele fecha às 5 horas, né? E o restante dos dias todos o horário de funcionamento e o acesso ao público é normal. Perfeito, muito obrigado, Eduardo. Volto com você, Fernanda, no estúdio. Uma boa tarde. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Celebrar a fé e a espiritualidade por meio da arte. Esse é o convite do Desperta Fest, Dons em Louvor, o Festival Cultural das Juventudes da Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma rica programação está sendo preparada e sobre esse assunto eu converso agora com a Cícera Botelho, coordenadora do SAGE, Secretariado Arquidiocesano das Juventudes. Ei, Cícera, boa tarde, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. Queria que você explicasse para a gente o que é o Desperta Fest, o tema escolhido para esse ano. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. O Desperta Fest é de Belo Horizonte. Esse Festival Cultural das Juventudes tem como objetivo falar de espiritualidade, falar de mística a partir da arte, através da arte. E reconhecer Deus, que é beleza, que é encanto, e que nos fala também de diversas maneiras, né? Tem duas categorias de participação, que é música e poesia, e é uma oportunidade para a gente também descobrir novos artistas jovens da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Cícera, então eu queria que você explicasse para a gente, né, para quem é destinado o Desperta Fest. Olha, as inscrições são feitas pelos jovens, então pessoas de 15 a 29 anos que faz ali o acesso ao link e cadastra, né, a obra, ou a poesia ou a música. Mas outras pessoas também podem participar, mais novas ou mais velhas, desde que em parceria com esses jovens. Então o jovem sempre vai fazer inscrição, mas outras pessoas podem ali, duplas, grupos, enfim, comporem ali uma equipe de participação para o Desperta Fest. Queria também, Cícera, que você explicasse para a gente como é que esse evento está alinhado com o Ano das Juventudes que está sendo vivenciado esse ano pela Arquidiocese. Isso, o Ano das Juventudes, Jovem ou Agora de Deus, tem várias atividades, né, de formação, de acompanhamento, de assessoria, de produção de material, de reflexão. E nós pensamos o Desperta Fest como algo, de fato, que levasse a arte, que desse o tom de arte, né, nesse nosso Ano das Juventudes. Então, pensar um momento celebrativo mesmo de toda essa caminhada que tem sido feita até agora e a caminhada também que está prestes a acontecer nesse segundo semestre, e a gente vai com uma expectativa mesmo de ser um ponto celebrativo e um ponto alto, né, de toda essa caminhada, de todas as juventudes da Arquidiocese de Belo Horizonte.
Pensando nessa caminhada, quais outras ações estão sendo desenvolvidas nesse ano especial? Nós temos a formação de líderes, que é o caminho formativo das juventudes, que está acontecendo. Tivemos o primeiro módulo, temos mais 2 previstos, um em setembro e outro em novembro. Nós temos o DNJ, que vem também, né, como Dia Nacional das Juventudes, esse momento, grande momento celebrativo, que inclusive é onde vai acontecer a final do Desperta Fest. Nós temos agora um fórum de assessores, que é para dar uma sintonia também para o pessoal que acompanha os jovens, né, em todos os seus movimentos e expressões de juventudes. Mas, enfim, nós tivemos já o material das comunidades e temos agora previsto para o segundo semestre um subsídio, né, para os jovens, na perspectiva de criar e fortalecer grupos de jovens paroquiais. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo e a gente vai, aos poucos, conversando com todos os públicos. Estivemos na Assembleia do Clero, estivemos na formação de catequistas arquidiocesanos, né? E a gente vai conversando com todos os públicos nessa expectativa, então, de que todos falem sobre juventudes, com as juventudes, para as juventudes, e a gente vai construindo este bonito caminho nesse ano das juventudes que estamos vivendo. E agora o mais importante, né, Cícera? Quem tiver interesse em participar, como é que pode se inscrever e até quando? Olha, as inscrições seguem até o próximo dia 10 de julho, então tá quase acabando. E você pode acessar pelo site da Arquidiocese de Belo Horizonte, né, arquidiocesebh.org.br, você tem ali um banner já falando do Desperta Fest. Nós temos também o Instagram do SAGE Belo Horizonte. No nosso link da bio está também o link de inscrição. Então, você pode participar, fazer sua inscrição já com a sua obra, música ou poesia, e a gente vai já seguindo para as finais de cada região episcopal, né? Porque as seletivas vão acontecer nas regiões episcopais e a grande final em outubro no DNJ. Tá certo, Cícera. Muito obrigada pela sua participação. Por nada. A Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Belo Horizonte está com inscrições abertas para novas turmas do curso de Libras. As aulas começam no dia 3 de agosto. A Libras é reconhecida como a língua da comunidade surda e o curso conta com professores surdos e muito qualificados para proporcionar uma experiência rica e autêntica a todos os participantes. As aulas acontecem aos sábados, no turno da manhã, e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho. Informações pelo telefone 31 3423 8552. A intenção de oração do Papa Francisco para o mês de julho é dedicada ao cuidado pastoral dos enfermos. O Santo Padre explica que a unção dos enfermos é um sacramento administrado pelo sacerdote e que proporciona consolo aos que sofrem com alguma doença e aos seus mais próximos. É hora de conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 92%. Em Juatuba, na região metropolitana, o clima se assemelha com o da capital, com dia de sol e algumas nuvens, também sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 41% e 93%. Em Divinópolis, no centro-oeste mineiro, há grande variação de temperatura. A mínima foi de 11 graus e a máxima pode chegar a 28. O dia será de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 41% e 92%. Mais de 48 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina Qdenga na capital mineira e apenas 13% desse total concluiu o esquema vacinal. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Com a baixa adesão, a PBH orienta sobre a importância de manter o cartão de vacinas atualizado. O público-alvo de 10 a 14 anos e que ainda não se vacinou pode procurar um dos 152 centros de saúde da capital ou serviço de atenção à saúde do viajante para receber as doses do imunizante. O esquema vacinal da Qdengue é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses. Para receber a vacina é necessária a presença dos pais, mães ou responsáveis legais. Além disso, devem ser apresentados os seguintes documentos: carteira de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial em Belo Horizonte e o cartão de vacinação. Futebol, o Brasil empatou com a Colômbia por 1-1 e terminou a primeira fase da Copa América em segundo lugar do grupo D. Rafinha abriu o placar com uma bonita cobrança de falta, mas Daniel Munhoz empatou a partida. A seleção vai encarar o Uruguai nas quartas de final. Já pelo Brasileirão Série B, o América perdeu para o Goiás fora de casa por 2-1. O Wellington abriu o placar para o Esmeraldino, Marcão Silva ampliou e Juninho diminuiu o marcador. Com o resultado, o Coelho segue em terceiro lugar na tabela. E hoje é dia de rodada da Série A. Às 8 da noite, o Cruzeiro visita o Criciúma no estádio Heriberto Russi. Mais tarde, às 9h30, o Atlético faz o Clássico Nacional contra o Flamengo na Arena MRV. O presidente Lula sancionou lei que estabelece 19 de novembro como Dia do Rei Pelé, uma nova data comemorativa criada em homenagem ao maior jogador da história do futebol. O futebol brasileiro tem uma data oficial para celebrar aquele que é considerado o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que estabelece 19 de novembro como Dia do Rei Pelé. Em vez de escolher a data do nascimento do craque, em 23 de outubro de 1940, ou a data de sua morte, em 29 de dezembro de 2022, os autores do texto decidiram celebrar a memória do rei do futebol no dia em que ele marcou o 1000º gol. O feito ocorreu em 19 de novembro de 1969. Pelé fez o 1000º gol de sua carreira aos 29 anos, em uma cobrança de pênalti na vitória do Santos sobre o Vasco por 2-1 no Maracanã. O rei do futebol faleceu no final de 2022 devido a um câncer, aos 82 anos, e recebeu inúmeras homenagens ao redor do mundo. O Supremo Tribunal Federal caminha para invalidar pelo menos 4 dispositivos da reforma da Previdência promulgada em 2019. Retomado na semana passada o julgamento conjunto de 13 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do tema, foi suspenso em razão de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o último a votar. Sobre este assunto, eu converso agora com a advogada Juliana Bento. Ei, Juliana, boa tarde e seja bem-vinda ao Horizonte Notícia. Tarde. Tema interessante, né? Pois é, uma das mudanças aí é relacionada à contribuição previdenciária acima do salário mínimo para aposentados e pensionistas. Como é que se daria esse cálculo na prática? Pois é, o que acontece? Antes da reforma da Previdência, as pessoas que ganhavam entre um salário mínimo até o teto, que é o teto do RGPS, hoje a RGPS, gente, é quem tem, é o INSS nosso, é a Previdência para todos nós. Todos os temas que a gente está discutindo aqui são do regime próprio, que é o que o STF está tratando. E aí o que acontecia antes da reforma? Quem recebia entre o valor de um salário mínimo até o teto tinha uma imunidade tributária. E com a reforma da Previdência, houve a possibilidade de contribuição previdenciária dessas pessoas para que acontecesse um controle atorial do regime próprio, né? Controle atorial porque às vezes há déficit. Então essas pessoas, principalmente os nativos, passaram a ter obrigação de contribuição. Então neste ponto a discussão é contra a imunidade dessa contribuição ou não. O que se pretende é que volte ao que a gente tinha antes da reforma, né? O que as pessoas pleteiam nessas ações que estão tramitando, para que mantenha-se uma equidade em quem é do regime próprio para quem é do regime geral, para quem é servidor público e para quem é do INSS, que trabalha no setor privado. Juliana, outro ponto é a contribuição extraordinária de servidores ativos e inativos, né? E os pensionistas. Vem polêmica por aí nesse caso?
Também tem. O que acontece? Não existia a possibilidade, antes da reforma da Previdência, que as pessoas que são pensionistas e aposentados, quer dizer, os inativos, eles não tinham obrigação nenhuma de contribuir para poder manter esse ajuste atuarial. Com a reforma, eles passaram a ser também parte do custeio da previdência do regime próprio, né? O servidor passou, o inativo passou a ter que contribuir para manter esse equilíbrio atuarial. Então, o que se pretende é que eles não tenham que contribuir com nada, que eles essa ação nesse sentido é fazer valer um artigo lá da Constituição, que é o artigo 149, para que eles não tenham que contribuir. Isso é um tema polêmico, porque os regimes próprios, né, os servidores, o regime de aposentadoria dos servidores passam por problemas atuariais, porque até 93 eles não contribuíam, né, para o sistema de previdência deles. E aí há um déficit gigantesco e essas medidas da reforma eram justamente para tentar trazer o equilíbrio. Se tiver a retirada disso, pode ser que eles enfrentem um problema muito sério no futuro quanto ao controle de déficit do regime próprio. Juliana, bem rapidinho, nulidade de aposentadoria concedida sem tempo de contribuição é outra questão, muitas pessoas podem perder esse benefício nesse caso? É muito sério isso, porque a reforma previu que se não houver a contribuição, essas aposentadorias em que, por exemplo, a pessoa estava de licença-prêmio, esse tempo era computado antes da reforma. Agora, após a reforma, não pode ser computado. E as aposentadorias que foram concedidas, contando, por exemplo, as licenças-prêmios ou, por exemplo, os períodos de licença por doença em que as pessoas não contribuíram, esse período não pode ser computado. E se a aposentadoria foi concedida computando isso, a aposentadoria teria que ser nula e cancelada, portanto. A reforma é para impedir que essas aposentadorias sejam canceladas. São temas muito sérios, mas principalmente para os servidores. Tá certo, Juliana. Obrigada pela sua participação. Vamos continuar esse tema semana que vem, então. Com certeza. Um abraço até semana que vem. Você está vendo o QR Code no cantinho da sua tela? Aponte a câmera do seu celular para ter mais informações e se tornar um membro dessa família que ajuda a cuidar de um dos principais patrimônios da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa Arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica. Nesse momento, nós estamos com 12% da meta de arrecadação para o mês de julho. A sua ajuda é muito importante para nós. Você pode sugerir assuntos para discutirmos aqui no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é o 319-9680-2910. E para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus. Até lá.